E aí, gostou da modelização? É interessante, né? Tenho recebido muitas mensagens, palestras, eu dei outro dia palestras em Manaus, em Belém, Florianópolis, Belo Horizonte, aqui em Brasília, e tenho sido convidado a falar sobre esse assunto também em feiras, né? Como por exemplo Fenaló, que é uma feira muito importante. Então é de fato um tema extremamente importante, é um tema que chama muita atenção, é um tema que eu diria que quanto mais estudado for, mais nós vamos entender porque algumas teses são reprovadas e algumas teses não são. Porque algumas pessoas conseguem, no mundo jurídico, ter mais sucesso e outras não. A lógica da modalização é fundamental, né? O molde do discurso é fundamental para se ter efetivamente sucesso, seja no mundo da advocacia, seja no mundo da magistratura, do Ministério Público. O estudo técnico disso é algo importantíssimo. Pois bem, vamos lá então. Nós tínhamos falado que, além dos aspectos gramaticais, a escolha lexical é fundamentalmente importante nesse processo lógico de modalização. Então, veja, registramos anteriormente que a escolha entre três palavras identificadas, vocês vão se lembrar de que palavras eram, né? Nós falamos sobre elas, a face, o rosto e cara. Nós tínhamos colocado algum. Engraçado, depois que eu fui estudar isso, que eu fui entender porque minha mãe não gostava quando eu usava o termo cara. Não fale cara, meu filho, não fale cara. Isso minha mãe muito sabiamente, porque todos nós sabemos a língua natural, né? Nós, alguma coisa, principalmente pessoas mais sensíveis, mas assim como a minha mãe, ela tem essa percepção, não é? Muito ligada ao aspecto social, comportamental, percebia claramente, olha, você vai ofender alguém. Hoje não, e aí, cara? É engraçado que se eu digo, e aí, cara, em determinados contextos, cuidado, eu posso gerar proximidade com alguém. Se eu falei, olá, meu caro, a palavra caro e cara, em determinados contextos, geram elementos modalizantes. Eu modalizo de forma diferente. Alguém pode achar, por exemplo, que fulano é arrogante porque chama de meu caro. E quem está falando não percebe que o interlocutor não tem essa mesma visão. No fundo, o que ocorre é o seguinte, quando você se comunica, claro, para ou com o seu interlocutor. Então, a escolha lexical é com base nele, a não ser que você queira criar um atrito. Né? Você pega algumas personagens da história, como Donald Trump, que vê ou se vê como um locutor mais importante. Mas ele não tem, em determinados momentos, que ter essa lógica de argumentação. Não é? Então, depende. É muito mais complexo do que nós imaginamos. Nós, advogados, que vamos, portanto, nós, promotores, que vamos, portanto, nós, defensores, que vamos, portanto, nós, procuradores, que vamos tentar convencer o magistrado, portanto, nós precisamos tomar muito cuidado, porque ele é que vai sentenciar, escolher tecnicamente a melhor tese. Então, a escolha lexical é fundamental. Então, voltemos aqui. Entre três palavras identificadas como sinônimas, denotam a intenção daquele que as emprega. No discurso jurídico, o mesmo ocorre. Aquele que narra os fatos em uma petição inicial, por exemplo, escolhe as palavras que sejam mais propícias a formular uma imagem positiva do autor e uma imagem negativa do réu. Já no relato de uma sentença, por exemplo, ou de um parecer, escolhem-se palavras neutras, uma vez que a imparcialidade daquele que narra deve ser preservada. Repito, uma vez que a imparcialidade daquele que narra deve ser preservada. Então, essa lógica da escolha lexical, da perspectiva da magistratura, é que tem efetivamente gerado essa polêmica. Hoje nós temos percebido um judiciário muito mais ativo. Não é? Parece-me que essa é a grande tendência. Né? Alguns até denominam isso, não vou entrar nesse método, até porque o próprio nome já é um nome modalizante, modalizador, que é a lógica do ativismo judicial. Esse ativismo judicial é que estabelece a perspectiva de que o juiz talvez possa usar em determinados momentos modalizantes, não é? O Ministério Público faz, a Procuradoria-Geral da República o faz, e o magistrado pode fazer? Numa entrevista, por exemplo, ele pode fazer isso, não pode? Né? Essa modalização, mesmo que não seja direta, porque há modalizações por meio do silêncio, da linguagem não verbal, ele pode, não pode? Senhores, essa é uma discussão que está ligada, inclusive, à perspectiva ética. Repito,
essa é uma discussão que está ligada, inclusive, na perspectiva ética. A ética na lógica do judiciário, na percepção dos efeitos de modalização. Isso é muito bonito. É um assunto extremamente interessante, é um assunto extremamente complexo que vai, sem dúvida, nos auxiliar. Ok? No mundo jurídico. E aqui nós temos, portanto, alguns exercícios práticos em textos jurídicos para que nós observemos aqui esse caráter de modalização ou não modalização. Venha comigo que nós vamos tentar entender juntos aqui toda essa lógica que envolve a modalização ou não modalização. Vamos lá. Aqui uma narrativa, um texto jurídico, vamos praticar. Fato é que, com a excelente pontuação que ostenta, não tivesse o autor sido ilegalmente excluído do certame, teria sido muito bem classificado no concurso. Ademais, em virtude do grande número de desistências dos candidatos efetivamente aprovados dentro do número de vagas no concurso, as chamadas subsequentes, que faziam-se obrigatórias, alcançariam com tranquilidade sua posição, sendo depois de direito. E aí, será que esse texto é um texto em que há muita modalização? Sim, não? E qual a importância disso para tocar, né, ativar no cérebro daquele que você percebe, gente? Tem que se fazer um estudo mais aprofundado, científico. Né? Eu, por exemplo, trabalho numa linha de pesquisa, né, que envolve biologia, que envolve física. Não é? Não dá para psicologia, não dá para estudar isso aqui só para isso aqui. Eu tenho que entender o ser humano, eu tenho que entender do outro lado como é que funciona a lógica da percepção do ser humano, para eu entender como é que ele é convencido, fazer testes, né, de convencimento. Então vem aqui para eu colocar você. Fato é que, veja bem, o que eu circular, em regra, não terá efeito modelizador. O que eu colocar em a expressão, não a palavra em si, né, mas a expressão tem efeito de modalização maior. Então, fato é que, quando eu digo fato é que, você vai perceber que esse fato é que é um elemento, não vou falar aqui do ponto de vista gramatical, mas do ponto de vista agora do discurso, é um elemento que estabelece a introdução, é um elemento introdutor, ele é um dissende, nós colocamos, né, vai dizer aquilo que pensa o locutor. Então, fato é que, com a excelente pontuação que ostenta, veja, excelente pontuação que ostenta. Que interessante, ó, vem aqui o substantivo pontuação, e esse substantivo pontuação que está aqui, ao lado dele existe excelente. O que é excelente? Bem, para o locutor, isso é um elemento argumentativo importante. Para o locutor, que é o advogado, que é quem escreveu, a palavra excelente tem um valor semântico que vai tentar gerar no magistrado a ideia de que não é só bom, é excelente. Né? É engraçado que é maior que bom, portanto. Um sujeito chamado Ariano Suassuna, um grandíssimo poeta brasileiro, escritor brasileiro, incrível, né? Se destacou, por exemplo, nos Autos, o Alto da Compadecida é um deles, é um escritor de mão cheia. Ele falava sobre um determinado cantor, eu não vou aqui dizer nomes, em que alguém na Folha de São Paulo chamou esse indivíduo de gênio. Ele disse, gente, mas se eu usar gênio para esse sujeito, qual é o adjetivo que eu vou usar para Beethoven? Né? Qual que é o adjetivo que eu vou usar para Mozart? Então, em determinados momentos, nós usamos o adjetivo de maneira ruim. Então, vai depender muito da criação, né, da vida pregressa do magistrado. Há magistrados que ouvem tanto a palavra excelência que a palavra excelência passa a ser desgastada. Professor, e o que eu tenho que fazer, doutor? Qual é a lógica do que eu tenho que fazer? Você vai ter que perceber isso no próprio texto. Aqui, por exemplo, quando fui fazer a assessoria, eu entendi que a palavra excelente fosse realmente interessante. Por quê? Porque, de fato, este candidato que está aqui foi o primeiro colocado. O primeiro colocado é excelente. O segundo colocado é excelente. O terceiro colocado é excelente, mas vai depender da quantidade de vagas. Se forem 10 vagas, por exemplo, o sétimo colocado já não é bom. Concorda ou não? Não é bom. São apenas 10 vagas, se são 10, o último é o 10º. Mas se eu tenho 200 vagas, o sétimo colocado é excelente. Percebe como é interessante? Então, tudo vai depender do efeito. Tudo vai depender da intencionalidade discursiva. Essa é a expressão que indica o que eu acabei de falar. Intencionalidade discursiva. Verifique qual que é a intenção
do interlocutor nessa perspectiva, nessa lógica. Ok? Tranquilos? Bem, outro, excelente pontuação que ostenta. Esta palavra foi mal escolhida. Veja só, excelente pontuação que ostenta. Hoje, o efeito de sentido da palavra ostentação, ou seja, essa escolha lexical que está aqui não foi eficaz. Vamos falar tecnicamente. Porque a palavra ostenta que está aqui, ela poderia ser substituída por uma outra palavra que gerasse a perspectiva neutra. Porque nesse caso aqui, ostenta gerou modalização. Mas não haveria necessidade. Por quê? Porque a palavra excelente já estabelece essa lógica da modalização. E se a palavra excelente estabelece a lógica da modalização, implica dizer que não seria necessária a expressão ostenta. Então, com excelente pontuação que possui. Com excelente pontuação que tirou, se você quiser, dar um grau de oralidade, de menor formalidade na perspectiva do texto. Mas ostenta, a palavra ostenta, embora no dicionário tenha um determinado valor que lhe afigura, que é de sua responsabilidade, que é do resultado daquilo para que trabalhou, no contexto odierno, a palavra ostenta tem uma influência negativa. Né? É só falar lá da ostentação. Né? A palavra ostentação, inclusive, gera lá no comum, né? Todos nós sabemos as línguas naturais, todos nós sabemos línguas, compreende? Mesmo que nós não sabemos o significado das coisas, é ativado no nosso cérebro de maneira muito eficaz essa lógica de opa, algum problema, opa, alguma coisa está errada, opa, existe um problema aí de exageramento. Então, qual é a indicação técnica de assessoria para esta estrutura que ostenta, que ela seja retirada? Percebe como no texto fica muito mais fácil de você perceber? E aí, se você for desembargador, se você for juiz, se você for promotor, se você for advogado, você vai solicitar àquele que escreve a sua peça para que você possa revisar, que retire isso, mesmo que seja advogado. Mas o advogado não tem que fazer aspecto modalizante? De qualidade. Não esse que desqualifique a peça. Não é lindo, gente? Não é extraordinário, gente? Isso é uma coisa linda, uma coisa impressionante, uma coisa de altíssimo nível. De altíssimo nível, altíssimo nível. Pois bem, não tivesse o autor sido ilegalmente excluído, veja só, esse ilegalmente é o quê? Advérbio. Esse advérbio é fundamental na argumentação. Ele é modalizante, ele é modalizador. Parece-me que quanto a isso não resta dúvida. Repito, ele é modalizante, ele é modalizador. Conquanto essa modalização aqui, em razão do próprio elemento jurídico, traz a perspectiva mais neutra do que excelente. Engraçado, né? Contextualmente. Por quê? Porque ilegalmente, para um magistrado, é um signo linguístico muito mais valorado, é um signo linguístico muito menos em branco do que ocorre na palavra excelente. Então veja, em excelente há um signo linguístico em branco. Excelente pode ser muito subjetivo, mas gera uma ideia de que, puxa vida, é excelente passar em primeiro lugar, mas também seria se fosse segundo, mas também seria se fosse terceiro. No caso de ilegalmente é o que fere a legalidade, ponto, e acabou. Então, embora haja modalização aqui, essa modalização está ligada a um signo linguístico que é fechado. Um signo linguístico em que, no contexto apresentado, não pode haver subjetividade. Se não pode haver subjetividade, então essa ilegalidade terá que ser provada tecnicamente. E essa excelente que está aqui terá que ser provada subjetivamente. Enquanto aqui, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, aqui, do ponto de vista subjetivo. O que é excelente? Aqui, no caso de legalmente, não. Vocês entenderam, meus diletos colegas? Já tinham visto esse assunto dessa forma? Não é lindo o assunto? Não é interessante o assunto? Não é extraordinário o assunto? Eu penso assim que é um dos assuntos mais importantes que há na redação jurídica. É um diferencial. E a minha percepção é de que isso não tem sido dado nas universidades da forma como necessariamente tem que haver. Ok? Bem, teria sido muito bem classificado. Só para tirar aqui, porque eu disse que eu iria falar da modalização,
e vou colocar de novo para você entender. Ao mesmo tempo em que esse elemento que está aqui é modalizador, ele é um modalizador de natureza neutra. Neutra. Então eu vou colocar os dois aqui, certo? Neste aqui, para ficar claro, não vou colocar em vermelho, não, vou colocar apenas os aspectos que envolvem a lógica do amarelo, ok? Achurá. Certo. Excluído, portanto, teria sido muito bem classificado no concurso. Teria sido muito bem classificado. Mais uma vez, esse teria sido muito bem classificado. Bem é um modalizador e esse teria sido também um modalizador. Aliás, o futuro do pretérito é um tempo verbal cujo aspecto de modalização é bem interessante, muito interessante, né? Então, se chegar alguém, por exemplo, em vez de você afirmar assim, você pegou, né? Fulano fez isso. Os jornais fazem muito isso. Não, fulano teria feito. É engraçado que quando você diz teria feito, olha a postura do locutor, que de repente percebe que está diante de um magistrado que não gosta de palavras muito incisivas. Então, olha, o que se percebe dos autos é que fulano teria saído às 5 da manhã, na verdade o que ele está dizendo é que saiu. Mas a escolha lexical do futuro do pretérito indica um cuidado muito grande desse advogado, um cuidado muito grande desse membro do Ministério Público, porque sabe que o interlocutor, que é o magistrado, ou aquele específico magistrado, aí tem que se fazer um estudo de gestão mesmo, não é? Fundamental, não se pode advogar com amadorismo, é amadorismo que eu vejo em determinados momentos, amadorismo, tem que se conhecer qual que é o pensamento do magistrado. Sempre vai acertar? Não, nós estamos falando de ciências humanas, de aplicação social, mas a probabilidade técnica de acerto é muito maior. Né? Quem é magistrado e está nos ouvindo sabe do que eu estou falando. É natural que nós gostemos mais de algumas coisas que outras, isso é parte da lógica humana. Se não existe direito, nós faríamos computadores, como muita gente quer, para julgar para que o ser humano. Ora, tem que tomar muito cuidado com o que eu estou falando, isso é muito sério. Né? Então, isso tem valor modalizante. No concurso, aí ele diz, ademais, em virtude do grande número de desistência, o que seria grande número de desistências? O que é esse grande número? Foi provado, não foi? Então, tudo que tem que ser falado, tem que tomar cuidado, né? Nesse grande número de existência dos candidatos efetivamente aprovados no número de vagas do concurso público, ou se colocaria na nota de rodapé a quantidade, veja só que interessante, a quantidade dos reprovados, das desistências, ou se colocaria aqui à frente, entre parênteses, o grande número de desistências dos candidatos efetivamente aprovados no número de vagas, aí se coloca exatamente aqui, candidatos aprovados, ou depois de candidatos, ou depois de número de vagas no concurso. O ideal é o mais próximo possível daquele a quem ele se refere para não gerar ambiguidade. Então, ademais, em virtude do grande número de desistências, coloca entre parênteses aqui, qual o número? Para vocês provar, então, enquanto aqui você modalizou, aqui você objetivou, estabeleceu uma lógica de objetividade. Isso junto aumenta por demais a lógica da sua argumentatividade. Repito, os dois juntos aumentam por demais a lógica da sua argumentatividade. Então, colocou, entre parênteses, no caso específico, o grande número de desistências, colocou o número, continue, dos candidatos efetivamente aprovados dentro do número de vagas, as chamadas subsequentes, observe, aqui é totalmente técnico, as chamadas subsequentes, nesse caso específico, chamadas não tem modalização. Mesmo que eu diga, foi fulano que chamou, não. Né? Não é assim, eu dou o nome de subsequente, não sou eu que dou o nome. Isso, inclusive, está ligado à lei, não é? Ao direito administrativo. Então, veja, que aí a palavra chamadas, que é um particípio do verbo chamar, não tem caráter modalizante. Ou se tem, é um caráter modalizante mínimo. Percebe, magistrado? Percebe, colega advogado? Percebe, colega promotor? Percebe, colega defensor, colega procurador, colegas analistas? Vocês conseguem perceber efetivamente essa lógica sobre a qual nós estamos falando? Isso é uma coisa impressionante. Aqui houve um erro, não consigo deixar de falar isso aqui, houve um erro gramatical bem sério, né?
que se faziam obrigatórias, né, que faziam-se nem pensar. Há um desvio aí muito grave em relação à colocação pronominal. Hoje, inclusive, nós vamos trabalhar a petição inteira, em termos gramaticais, para nós observarmos fato a fato. Alcançariam com tranquilidade, observe que interessante, com tranquilidade, sua posição sendo-lhe, pois, de direito. Então, notou-se, a palavra tranquilidade, que é um substantivo abstrato, aqui tem caráter modelizador. O que é alcançar com tranquilidade? E por que essa palavra tranquilidade foi colocada aí? Qual foi o objetivo de colocar? Perdão, nessa palavra tranquilidade. Pois bem, o objetivo foi demonstrar exatamente aquilo que um advogado tem que fazer. Fazer com que um magistrado não perceba o processo apenas na perspectiva dos autos. Claro que eu não quero que julgue nada fora dos autos, mas o processo de comunicação pode levar a este magistrado vivacidade. Pode fazer com que esse magistrado consiga perceber imageticamente o que você está querendo colocar. Isso é muito sério, isso é muito forte. A percepção imagética é uma coisa extraordinária. A percepção imagética é uma das coisas mais interessantes, mais lindas que há. Isso é lindo. Gente, vocês gostam desse assunto como eu gosto? Vocês entendem como ele é importante? Puxa vida, puxa vida. Bem, ademais, quando ele diz sendo-lhe, pois, de direito, embora haja modelização aqui, é mínima. Mínima. Né? Na verdade, tem uma postura de afirmação que é absolutamente objetiva, e essa postura de afirmação que é absolutamente objetiva se faz necessária aqui, claro, como elemento de argumentação. Ok? Bem, por saber que a necessidade da administração superaria e muito o número convocado para o curso de formação e verdadeiramente inconformado com sua eliminação, que reputa ter sido ilegal, o autor ajuizou a ação de conhecimento em dezembro de 2014, visando a anulação da cláusula e sua inclusão no cadastro de reservas do concurso para que, caso surgissem vagas dentro do prazo de validade do concurso, a administração pudesse nomeá-lo. A ação foi distribuída ao primeiro juizado especial da Fazenda Pública. Dá para perceber aqui claramente que aqui não há modelização. Isso é um elemento absolutamente informacional, sem nenhum juízo de valor. Isso aqui é um aspecto absolutamente neutro. Toda a estrutura que está aqui está extremamente neutra. Ela não está ligada à percepção pessoal de alguém sobre alguma coisa. Vou repetir. Ela não está ligada a uma percepção pessoal de alguém sobre alguma coisa. Não é pessoal, isso aqui é uma constatação. Repito, isso aqui é uma constatação. Percebe como é bonito isso aqui? Isso aqui é muito, mas muito lindo. Um assunto assim interessante. Aí então ele vem e diz: por saber que a necessidade da administração superaria, e muito, então veja bem, por saber que a necessidade superaria, aqui foi usado o futuro do pretérito. Olha como é que tem que ser inteligente, tem que usar inteligência para perceber isso aqui. Por saber que a necessidade da administração superaria, a modalização aqui é muito pequena, né? Ele entende que ela superaria. Mas por que ele já sabia isso? Porque esse é um futuro que na cabeça dele é um futuro do pretérito. Ah, mas é a modalização. Mas é uma relação lógica, né? Quando eu falo por saber que alguma coisa superaria, então quer dizer que ele tem certeza. Provavelmente tem certeza tecnicamente sobre o assunto. Notou como é que a lógica da interpretação é fundamental? Teoricamente ele já entenderia aquela perspectiva, qual seja a perspectiva de uso eficaz do futuro do pretérito. Tudo bem em relação a isso, meus diletíssimos colegas? Ok. Mas quando ele diz superaria e muito o numerário, esse muito, você já percebeu, modalizador. Qual é a lógica? Se há um caractere de modalização, o ideal ou é que isso seja argumentado posteriormente nos próximos parágrafos, entendo ser absolutamente ruim isso acontecer, porque gera falta de conexão, de clareza textual. O ideal é abrir nota de rodapé na estrutura ou colocar parênteses. Como esse muito já está entre parênteses, não seria estética e gramaticalmente adequada a inclusão de novos parênteses. O ideal, efetivamente, é que aqui fosse colocado um asterisco
com um elemento introdutor de nota de rodapé. O que é esse muito? Senhores, os senhores perceberam isso? Os senhores estão notando que isso não é brincadeira? E é engraçado, eu fico pensando, nós estudamos isso na universidade. Qual é a razão de nós não estudarmos esses efeitos modalizadores nas universidades? É uma coisa impressionante, não é? Assim, chega a preocupar. De fato, repito, chega a preocupar. Eu fico, às vezes, um tanto quanto impressionado. Então, a lógica da nota de rodapé é fundamental para estabelecer essa perspectiva, qual seja a perspectiva que envolverá o caráter argumentativo. É isso, repito, é isso que gera a lógica de boa argumentação. Sem isso, a argumentação começa a se fragilizar, certo? O numerário convocado para o curso de formação e verdadeiramente inconformado, veja, não bastou colocar a palavra inconformado. A palavra inconformado, ela tem um mínimo de modalização, ela tem um efeito modalizador que nós chamaríamos de efeito modalizador mínimo, mas ela tem esse efeito de modalização mínimo. Já a palavra verdadeiramente, veja só que detalhe interessante, esse termo aqui que é verdadeiramente, já dá um caráter de modalização bem robusto, né? É como se houvesse um verdadeiro, há uma inconformidade que não é, voltando aqui ao Ariano Suassuna, né? Não basta dizer assim, eu estou inconformado. Parece que no Brasil, as palavras estão gastas, né? Dizer eu estou inconformado já não basta. Tem que dizer verdadeiramente inconformado. E o ruim disso é que, e aí, depois que verdadeiramente inconformado for algo desgastado, tão desgastado, que aí não dá nem mais para usar, e aí eu vou ter que usar o quê? Né? Vou ter que criar uma outra estrutura que mostre que a inconformidade é verdadeira mesmo, viu? É muito verdadeira e tal. Então, assim, verdadeiramente, é super, ultra, power verdadeira. Então, colegas advogados, tomem cuidado. A responsabilidade dos senhores na utilização das notas de rodapé é muito grande, mas muito grande. Às vezes alguns faltam a academia mesmo, mestrado, doutorado, para entender técnicas que envolvem, que a metodologia da investigação científica não ajudou, né, na graduação, a como fazer estruturas, né, textuais. Importante, muito importante entender, claro, respeitosamente. Com sua eliminação, que reputa ser ilegal. Note, mesmo que ele coloque aqui a visão de alguém, essa visão aqui, especificamente, já é uma visão que envolve a ausência, né, de modalização. Reputa ser ilegal, embora haja, como sempre, há uma pequena lógica de modalização, nesse caso, o fato de reputar ser ilegal, a palavra ilegal, a palavra reputar, que estão aqui, elas indicam um efeito de normalidade maior, né? É como, por exemplo, aquela palavra que estava lá, que é a palavra rosto, que nós colocamos aqui como se fosse a palavra rosto. Existe um caráter de neutralidade aqui maior. E aí as outras partes do texto estão muito mais ligadas a essa neutralidade, né? Então não vou colocar em amarelo aqui, gente. Opa! Vou colocar aqui em vermelho, apenas, única e exclusivamente, porque vai estabelecer a não lógica de modalização. Senhores, e aí, estão gostando? Estão percebendo como esse detalhe é interessante? Como é importante a lógica da modalização? Vamos continuar verificando mais texto, que é assim, gente, é prática. Você só aprende a fazer fazendo. Vamos fazer juntos. Vamos continuar, certo? Vamos lá, espero você no próximo bloco.